Nasci em Sevilha, em 10 de novembro de 1835. A dama do espiritismo. A região de Andaluzia acolhia esse espírito em missão divulgadora. Sevilha, cujo símbolo é a Torre da Giralda, antigo minarete mouro, transformado em campanário, com um ornamento em seu topo que gira com o vento. La Giralda. Uma cidade natal em simbolismo perfeito. Amália foi também uma giralda. Aproveitou o vento da divulgação para espraiar o espiritismo por todos os lugares de língua hispânica. Quase cega desde o berço, conseguiu, apesar de todas as dificuldades de visão, com esforço e talento, elevar o nome do espiritismo e da mulher espírita na Espanha e por todos os países de língua hispânica. Amália Domínguez Soler foi uma criança prodígio. Começou a escrever com apenas 10 anos de idade e, aos 18, publicou suas primeiras poesias. Sua literatura ganhou o respeito dos críticos literários, sendo também, até hoje, reconhecida como um talento da língua espanhola. Minha filhinha nasceu em lar modesto. Quando nasceu, eu já era viúva. Meu marido saiu para viagem e não voltou mais. Vivíamos em dificuldades. Com grande esforço, por conta dos problemas visuais que apresentara após o 8º dia de vida, pude ensiná-la a ler. Aos 2 anos de idade, já treinava a leitura. Na medida que minha pequena Amália crescia, além de se dedicar à leitura, também a ensinei o ofício da costura. Pude recorrer a um amigo farmacêutico que, com suas fórmulas, garantiam de forma paliativa a visão de minha filha e sua capacidade de trabalho. Minha mãe foi o anjo bom de minha infância. Se consagrou em absoluto a mim e não teve outro afã senão o de tornar-me feliz, zelando para não se descuidar nem de leve com minha educação. Basta dizer que quando completei 2 anos, começou ela a tarefa penosa de ensinar-me a ler, obtendo como prêmio de seu esforço que aos 5 anos eu lesse corretamente. Lia diariamente por 2 horas em voz alta. Nossos espíritos se uniram de um modo tão admirável que só no olhar adivinhávamos os nossos pensamentos. Não me casei e aos 25 anos, com a desencarnação de minha amada mãe, começou uma das fases mais difíceis de minha existência. Pela opção de me manter solteira e não aceitar os convites para ingressar em um convento, a vida se apresentou desafiadora. Em pleno século XIX, sozinha e sem família, tive que treinar habilidades e resiliência. Os poucos recursos que minha mãe dispunha praticamente se esgotaram no tratamento de minha saúde. Também não tive suporte por parte dos meus familiares paternos, já que estes não mantinham boas relações conosco. A orfandade foi um dos meus aguilhões. As dificuldades de Amália eram acrescidas em desafios
por uma conjuntura difícil na Espanha do século XIX. Vivenciava-se à época uma grave crise política, econômica e religiosa. A cidade de Sevilha era, naquele tempo, o principal porto de acesso aos territórios além-mar. Riquezas de todos os cantos fluíam por seus armazéns e dali seguiam para financiar as incontáveis guerras que travavam a Casa Real Espanhola. Foi nesse processo de declínio que Amália Domingo e Soler experienciou sua infância e juventude. A Espanha, ferida mortalmente pelas guerras napoleônicas e pela perda da maioria de suas colônias americanas, ainda convivia com a luta pelo poder nas estruturas palacianas e uma epidemia. A jovem Isabel II, em 1833, sobe ao poder, sendo sua mãe Maria Cristina instada como regente. Dom Carlos, cunhado de Maria Cristina, não reconhece Isabel II como rainha, contando com o apoio de parte do clero, grandes proprietários e parte do exército para provocar os conflitos, cujas sequelas ainda se fariam sentir no século seguinte. Consequência direta de tantas dificuldades foi a penúria econômica que caracterizou a vida de grande parcela da população espanhola no século XIX. Devido à miséria e à anarquia, esta também foi a época dos bandoleiros andaluzes, aproximadamente em 1817 a 1850. Grupos de bandidos que, a partir da Serra Morena, aterrorizavam os campos andaluzes. Essas figuras folclóricas iriam influenciar Amália Domingo e Soler em sua futura produção literária. Diante das dificuldades gerais, as soluções propostas por meus familiares me foram impossíveis de aceitar. Entrada no convento ou casamento arranjado com um senhor de muito mais idade em boa situação financeira. Assim, optei por me mudar para Madrid, capital do país, na esperança de encontrar melhores condições de sobreviver com minhas poesias e no intento de conseguir um trabalho modesto. Logo na chegada à capital espanhola, minhas dificuldades foram imensas. Cheguei a passar fome e tive que recorrer a instituições de caridade, pois eram raríssimas as possibilidades de trabalho honrado para uma moça pobre e desamparada. Nesse período, no desespero da fome e da solidão, cheguei a cogitar o suicídio. Mesmo na graticidade, meu amor de mãe me vinculava a Amália. Acompanhava seus desafios, me unia a ela em pensamento em uma noite de grande amargura. Ela tinha perdido até mesmo a noção de Deus e debatia-se na dúvida de meu paradeiro. Minha filha ainda se achava distante do poder consolador da crença imortalista, o poder consolador e libertador do espiritismo. Me projetei a tela quando me viu. Avivou-se a vontade de buscar o reconforto de uma igreja e se voltar para o caminho lenitivo da fé. Passa a frequentar uma igreja luterana de Madrid. As pregações da igreja e o contato com a religião impelem-na a não desistir.
volta a escrever versos, costura e tenta se reerguer. O esforço de escrever versos, dos pequenos trabalhos de costura, unidos à difícil condição em que vivia, lhe pioram significativamente a vista. E somente graças ao tratamento feito por um médico homeopata, Dr. Isern, salva-se da cegueira definitiva. Foi também esse médico que, pela amorável providência divina, lhe fala pela primeira vez do Espiritismo. Amália, percebo seu entusiasmo pelas questões religiosas e sua insatisfação com a escassez de esclarecimentos acerca da vida espiritual. Sei que também não gosta dos ritos e dos dogmas católicos. Como sabe, sou ateu e materialista, um homem de ciência. Porém, ouvi falar de uns loucos, adeptos de uma novidade chamada Espiritismo. Vou lhe emprestar um exemplar do jornal espírita El Critério, editado pela Federação Espírita Espanhola. Acho que nele encontrará as respostas que busca. Amália entrega-se ávida à leitura, convence-se da verdade do Espiritismo e busca maiores informações. Estuda o que lhe chega às mãos sobre a nova doutrina. Para poder ter acesso às revistas espíritas, começa a escrever artigos para elas. O primeiro de seus trabalhos espíritas é uma poesia para o jornal El Critério, que, embora não tenha sido publicada, lhe valeu uma carta do editor, Visconde de Torres Solano, com um livro espírita de autoria dele, Preliminares del Espiritismo. Amália Domingos Soler, cujo codinome é a Poetisa das Violetas, faz jus à sua grandeza. Lhe foi outorgado pela rápida projeção que alcançara nos apreciadores da boa leitura. Foi uma das poetisas mais lidas a seu tempo. Sua primeira publicação, uma poesia, vem no periódico espírita La Révélation. Seu primeiro artigo doutrinário, La Fé Espiritista, sai pelo El Critério, em seu número 9, de 1872. Seus artigos chamam a atenção e, aos poucos, integra-se ao movimento espírita espanhol, participando de reuniões em casas espíritas. Em 31 de março de 1875, aniversário da desencarnação de Allan Kardec, lê a poesia A la Memoria de Allan Kardec, diante dos membros da Sociedade Espiritista Espanhola, passando a integrar as fileiras dos divulgadores da doutrina espírita. Os espíritas de Alicante a convidam a ficar junto a eles, sob sua proteção, dedicando-se exclusivamente à divulgação da doutrina. Junto aos espíritas de Múrcia, permanece 4 meses, recuperando-se de uma enfermidade. Amália, firmemente acreditando que seria errado viver do espiritismo, continua a trabalhar de dia e escrever de noite. Permanece em Madrid
até que se muda para Barcelona em 10 de agosto de 1876, convidada pelo grupo espírita Círculo La Buena Nova, e com a esperança de encontrar melhores condições de trabalho na capital catalã, já então cidade empreendedora e de grande atividade econômica. Sou Luís Lach. Amália havia chegado há 3 meses em Barcelona. Como presidente do grupo espírita Círculo La Buena Nova, me coloquei em contato mais estreito com ela e pude, com o auxílio de minha esposa, lhe dar um suporte mais acolhedor. Ela sofria novamente com os problemas de visão. Lhe demos abrigo e condições para que pudesse se dedicar integralmente ao espiritismo. Me lembro com exatidão de sua personalidade forte, resoluta e corajosa. Tive inicialmente dificuldades de convencê-la a aceitar nosso convite para que morasse conosco em família. Meu recurso de convencimento foi um tanto inusitado. Disse: "Ora, Amália, não seja teimosa. Queremos te ajudar. Ademais, Barcelona já está cheia de costureiras e modistas. Em nossa casa poderá se dedicar apenas à produção literária espírita e, nesse caso, dar à cidade e ao mundo o de que ainda carece, a boa literatura." Nas reuniões do círculo, Amália conheceu Miguel Vives, médium extraordinário através do qual recebeu consoladoras mensagens de sua mãe. Também entre os espíritas de Barcelona, conheceu o médium sonâmbulo Eudaldo. Com ele firmou uma parceria de luz. Eudaldo tornou-se seu colaborador e, através da mediunidade dele, recebeu inúmeras mensagens do espírito Padre Germano. Amália anotava as mensagens que depois foram reunidas na obra que, no Brasil, foi publicada sob o nome Memórias do Padre Germano. Esse amigo de longa data na trajetória espiritual de Amália e seu guia espiritual se apresentou pela primeira vez em 9 de maio de 1879. E a publicação de suas memórias foi feita em partes a partir de 29 de abril de 1880. Além de publicar artigos em periódicos espíritas, Amália também refutou ataques ao espiritismo em jornais como a Gaceta de Catalunha, ficando célebres seus debates polêmicos com o orador católico Vicente de Monterola. Amália Domingos Soler, já ambientada ao movimento espírita espanhol e respeitada por seus integrantes, galga mais uma etapa à frente da divulgação doutrinária. Em 22 de maio de 1879, sai o primeiro número do periódico La Luz del Porvenir, dirigido por ela. O periódico surgiu devido à insistência de Luís Lach e do editor Juan Torrens, que convenceram-na a aceitar a tarefa de criar um periódico direcionado à mulher espiritista e produzido eminentemente por mulheres. Nessa época, Amália já reunia algumas companheiras que a auxiliavam nessa tarefa dos artigos. Sou Padre Germano e, como mentor de Amália, me alegrava ver a extensão de sua sementeira. Era inequívoco seu talento nas letras e inspiradora sua mensagem no âmbito do esclarecimento espírita. Mas suas contribuições na seara da caridade não se restringiam aos artigos. Minha tutelada espiritual trocava inúmeras cartas com almas sofridas e carentes de informação
em diversos países de língua hispânica. Amália teve verdadeiro comprometimento com a divulgação doutrinária. Entre seus esforços, visitava marinheiros, capitães e tripulantes que iriam empreender viagens para que estes levassem os livros a outras paragens, até a Terra Nova, as colônias espanholas além mar. Tamanha dedicação lhe rendeu também benesses do alto. Certa manhã, estando em casa, senti doloroso e estranho fenômeno. Pareceu-me que toda a minha cabeça tinha se enchido de neve, tal o frio intenso que senti. Prestei atenção e acreditei ouvir brevemente: luz, 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 para minha alma e para os meus olhos. Gritei, movida por inexplicável impressão: luz, necessito, meu Deus! Sem saber por quê, chorei. Não com amargura desconsolada, pelo contrário, aquelas lágrimas pareciam que me davam vida. Logo depois, fui até o espelho e, num fragmento de júbilo e ao mesmo tempo de assombro indescritível, vi meus olhos perfeitamente abertos, como há muito não os podia ver. Tinha até então as pálpebras caídas, o que me impossibilitava de ver. Haveria chegado a hora da minha liberdade? Perguntei em alta voz, julgando que alguém pudesse me responder. Sim, murmurou uma voz longínqua. Louca de contentamento, corri para o médico que me disse: Amália, graças a Deus, a começar de amanhã poderás trabalhar, porém sem excesso. Esse foi o milagre que me facultou trabalhar mais amplamente no movimento espírita já em Barcelona. Uma servidora do Cristo, que em muitos momentos, sem ver a luz, entregou claridades ao povo hispânico. É difícil mensurar a magnitude da contribuição de Amália Domingos Soler para a divulgação doutrinária. Foi e é, ainda hoje, uma das maiores influências para a propagação do espiritismo na América Latina. Amália sonhava com um mundo diferente, sem divisões. Acreditava no empoderamento feminino, mesmo que naquela época isso significasse não se calar e distribuir pensamentos libertários a partir de seus artigos. Mesmo que isso significasse romper protocolos e participar, por exemplo, de um funeral de um companheiro de lida espírita em Barcelona. À época, mulheres não podiam fazer parte de funerais. Rendemos homenagens a Amália, a Giralda dos bons ventos, que uniu poesia e arte a retumbar as verdades eternas pelas veredas hispânicas em favor da libertação e consolo de mentes e corações. A veces la vida parece un sueño, uno la pasando